Malaquias capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 1 até o 4. O texto diz assim: E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Você percebe? É muito claro o texto, né? É para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês o esterco dos animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, colocando na Tua presença a nossa mente, o nosso coração, Senhor, e pedindo ao Senhor e suplicando ao Senhor que fale conosco. Meu Deus, alcance o nosso coração, Senhor, que a palavra alcance o nosso coração, que a palavra alcance a nossa mente e que a tua vontade, Senhor, em relação àquilo que vai ser pregado hoje prevaleça na vida de cada um de nós que estamos aqui, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Esse é um texto difícil, queridos. Esse é um texto difícil. Eu sempre brinco, né? Se eu pudesse escolher, é um texto que eu pularia. A dificuldade dele não é assim, é as implicações para a vida ministerial, mas também as implicações na vida da igreja, né? Na vida da igreja. Mas antes de começar, eu quero aqui fazer duas considerações gerais que envolvem o livro de Malaquias, tá bom, gente? A primeira dela tem a ver com Deus e as muitas alianças entre Deus e o seu povo, tá? Um fato que a gente vai encontrar nas Escrituras, queridos, é que Deus ele estabeleceu muitas alianças na Bíblia. Você vai ver a aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão, a aliança de Deus com Moisés, a aliança de Deus com Davi. Nós temos a nova aliança através do Senhor Jesus Cristo. Eu poderia citar outras alianças, né? Aqui em Malaquias, Deus fala de uma aliança com Levi. Levi era um dos filhos de Jacó, né? A mente está meio querendo que bugar aqui. Mas era um dos filhos de Jacó, era a tribo que foi escolhida para servir ao Senhor no santuário, tá? Olha o texto, queridos, veja. Então vocês saberão que eu lhes enviei este mandamento para que se mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Essa aliança aqui, querido, é a aliança que foi feita com os descendentes de Levi, tá? E eles deveriam, o papel deles nessa aliança era desempenhar deveres sacerdotais e cuidar do tabernáculo no início, né? Lá com Moisés e depois do templo. Essa aliança levítica, ela estava debaixo da cobertura, da proteção da aliança mosaica que governou todo aquele sistema sacrificial do Velho Testamento, tá? Então Deus escolhe esse povo, tá? Essa tribo para servi-lo de maneira específica no templo. Uma aliança, a minha esposa tem uma mensagem muito boa a respeito de aliança, gente. Tá até no YouTube essa mensagem, não tá? Muito boa. Uma aliança, ela não é só um contrato de Deus com o seu povo, né? É uma espécie de acordo relacional e espiritual, tá? Que cria uma conexão profunda entre Deus e o seu povo. Você vai observar as Escrituras e você vai perceber essas alianças que vão sendo construídas e essas alianças elas têm as suas implicações, tá? Elas são eu diria que os meios, né? Ou o meio pelo qual Deus administra e governa o seu povo e o reino, no caso aqui se tratando de Israel e hoje se tratando do povo de Deus, tá? A aliança, irmãos, ela fornece às pessoas que estão debaixo dela
uma espécie de cobertura. É como se fosse um guarda-chuva divino, né? E debaixo desse guarda-chuva existe proteção, tá? E existe provisão da parte de Deus. É através das alianças que Deus executa e a agenda do seu reino para o benefício do seu próprio povo. A aliança que ele fez com Levi, o texto diz que era uma aliança de vida e paz. Versículo 5, lembra disso? Minha aliança, aqui, minha aliança com ele foi de vida e paz. Malaquias 2,5. Quando Deus diz que a aliança é uma aliança de vida e paz, vida aqui é provavelmente aqui uma referência à continuidade do sacerdócio e às bênçãos espirituais e físicas concedidas a ele, né? Deus se compromete em abençoar esse povo, Deus se compromete em manter os levitas servindo ao Senhor. Isso vai ser quebrado lá na frente com. Eu li isso agora no livro de 1 Samuel, quando os filhos de Eli, que ainda eram descendentes de Levi, né, foram mortos, e aí Deus, por causa da atitude de Eli, na preferência aos filhos em detrimento da honra do Senhor, Deus rompe essa aliança, né, com a família de Levi, com a descendência de Levi e passa essa aliança ou estabelece uma nova aliança com Samuel, tá? Paz aqui representa aqui a harmonia com Deus e a proteção de Deus para que os levitas cumprissem o seu papel, entendeu? O seu papel. Então a gente vai observar essa característica de aliança e Deus vai se queixar disso aqui. Deus vai dizer para esses sacerdotes, olha, mantenham essa aliança. Mas isso é uma ministração para outro dia, não é para hoje não, tá bom, querido? Agora veja, mesmo que as alianças tivessem a intenção de trazer bênçãos, elas também incluíam punições e castigo caso as responsabilidades e diretrizes da aliança não fossem seguidas. Isso é muito óbvio. Quando Deus estabelece a aliança com o povo lá no Monte Sinai, entendeu? Quando você vai ler, por exemplo, lá o livro de Deuteronômio, lá 28, ali, que ele estabelece as bênçãos decorrentes da obediência, ele também vai falar do que acontece, das consequências de quando o povo desobedece à lei do Senhor, né? Quebra a aliança do Senhor e eles incorrem, então, em algum tipo de maldição da parte de Deus, querido. Malaquias, nesse texto aqui, querido, nesse capítulo, ele faz uma advertência do Senhor aos sacerdotes que não honravam o nome do Senhor, tá? Ele diz: enviarei maldição sobre vocês, né? Que não levaram a sério a aliança que eu tinha com vocês. Eles deveriam ter reverenciado o Senhor, deveriam ter andado com Ele em paz e justiça, né, afastando a muitos do pecado e instruindo o povo, e eles próprios andando em santidade, mas eles não fizeram, querido. Eles se desviaram do caminho do Senhor e seus sacerdotes e fizeram que muitas outras pessoas tropeçassem por causa das instruções, por causa do ensino. Eu posso dizer isso de outra maneira, né, que os sacerdotes violaram a aliança de Levi, tá? E por causa disso, Deus despreza e diz que vai humilhar esse povo, esses líderes. É interessante, irmãos. O fluxo da bênção de Deus, ele pode ser interrompido e transformado em algum tipo de castigo e punição quando a aliança não é levada a sério, tá? A outra questão aqui, outra consideração, é exatamente a respeito do papel dos sacerdotes. No início da história de Israel, a função dos sacerdotes e levitas era cuidar das obrigações culturais e lidar com questões pertencentes, atinentes a essa questão da pureza de alimentos e animais. Se você pegar os Levíticos 13, 14, 15, você vai ver Deus falando muito a respeito do papel dos sacerdotes, entende? No período do exílio, querido, sem a liderança de um governo agora, não há mais um rei sobre o trono em Israel, o povo, já que não podia mais recorrer a um rei, eles se achegaram aos sacerdotes. Há um exemplo disso interessante, né, que a gente encontra no livro de Ezequiel. Ezequiel era um profeta, mas também era de linhagem sacerdotal. E você vai ver lá no capítulo 20 do livro de Ezequiel que os anciãos, os líderes civis do povo, eles
se achegam ao profeta em busca de conselho, em busca de orientação. Isso há uma mudança de paradigma, né? Enquanto havia um governo estabelecido, as pessoas recorriam ao governo. Agora que não há mais um governo, os sacerdotes recebem um papel de destaque. Quando os judeus regressaram do cativeiro, não houve ali a restauração da monarquia, né? Eles voltaram, mas eles não tinham mais um rei. O imperador até estabelece um governador, mas não há mais rei, né, sobre a nação. Israel deixou, o Exaltino diz isso de forma interessante, ele diz que Israel deixou de ser uma nação política e se tornou um rebanho religioso, né, vivendo em função do templo e de suas expectativas messiânicas, com todas as características religiosas de uma igreja. Por quê? Porque a instrução agora vem do sacerdote. Tá? Não há mais profetas em si. Eu não lembro quem foi desses estudiosos que disseram que de Zacarias a Malaquias houve um espaço de tempo de aproximadamente 50 a 60 anos, né? Então, imagine aí, 60 anos de silêncio profético, sem profetas, sem voz profética. O que nós temos são apenas os sacerdotes que estão desempenhando o papel, né, de sacerdotes, mas que estão ensinando agora ao povo a lei, ensinando a Torá, né, os 613 itens da lei mosaica. Lado a lado com a liderança civil, os sacerdotes passaram a exercer também o ofício profético, que é ensinar o povo, entendeu? Era o profeta que recebia de Deus e transmitia ao povo. Os sacerdotes, já que o silêncio profético se abateu sobre a nação, agora os sacerdotes são responsáveis de ensinar o povo, de pegar aquilo que está escrito e ensinar o povo. Irmãos, há toda uma há todo um contexto, na verdade, no qual a gente olha para o livro de Malaquias e percebe essas características, o papel do sacerdote, a cobrança de Deus aqui em relação ao sacerdote, tá? Mas eu vou deixar isso um pouquinho de lado e eu quero aqui chamar a sua atenção para uma coisa só, tá? A tarefa do sacerdote, querido, em instruir o povo dentro da palavra se tornou uma responsabilidade enorme. E eu diria que essa era a única forma de o povo conhecer os ensinos de Deus, tá? Eles recebem esse papel, essa responsabilidade. Mas as pessoas que estavam incumbidas de fazer isso, elas estavam desprezando a Deus, tá? E eles desprezavam a Deus na conduta, nós vimos isso em Malaquias do 6 até o 14. A conduta dos sacerdotes era uma atitude que desprezava a Deus, entende? Porque eles estavam sacrificando no altar, sacrificando no altar de Deus animais que eram impróprios para o sacrifício, animais que não poderiam jamais ser aceitos no altar do Senhor. E quando a gente chega agora no capítulo 2, o Senhor vai dizer que não só a conduta, mas o ensino do sacerdote também estava afastando as pessoas de Deus. Olha, Malaquias 2:8. Mas vocês, sacerdotes, se desviaram dos caminhos de Deus, tá? Falando de conduta, né? Suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Vocês quebraram a aliança que fiz com os levitas, diz o Senhor dos Exércitos. Percebe? A conduta e o ensino deles eram atitudes que manifestavam desprezo ao Senhor. Bom, feito essas considerações, eu vou ler mais uma vez o versículo 1 e 2 para a gente poder olhar para o texto mais de perto, tá bom? Olha o texto. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. A primeira coisa que a gente observa nesse texto, querido, aqui, a primeira coisa que é destaque nesse texto aqui é exatamente que essa é uma palavra específica para os sacerdotes. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. É específico. É lógico que o povo vai sofrer, mas
A palavra específica de Deus aqui é para os sacerdotes. A palavra aqui, querido, de mandamento, ela vem do hebraico mitzvah, mitzvah, na verdade. E só que aqui, nesse texto, ela tem um sentido diferente daquele que é empregado para designar os 10 mandamentos, tá? O sentido aqui é de uma condenação específica, né? Os sacerdotes aqui estão sendo condenados por Deus por causa da sua negligência em ensinar a palavra, tá? Esse mandamento é para vocês. Esse mandamento aqui tem um sentido de condenar, de condenação. E a condenação se dá exatamente porque os sacerdotes estavam negligenciando em ensinar a palavra de Deus. Mesmo que eu não queira fazer uma correlação entre o sacerdócio do Velho Testamento com o pastor hoje, eu não posso negar, querido, que o papel de ensinar a igreja, ou vamos colocar de forma diferente, a responsabilidade principal de ensinar a igreja hoje é do pastor, entende? Do pastor. Então, quando há negligência do pastor em ensinar a igreja, essa é uma atitude que manifesta desprezo a Deus. A condenação de Deus sobre os sacerdotes é porque eles estavam negligenciando o ensino da palavra. Portanto, eles estavam desprezando a Deus. A reclamação anterior foi movida por causa de oferecimento de animais impuros, né? A atitude dos sacerdotes de receber e de sacrificar os animais. A reclamação aqui é por causa do relaxamento em instruir o povo nos caminhos do Senhor. Ô, irmão, só aqui a gente já teria material suficiente para ficar aqui até 9 horas, tá? A ideia de um pregador, e eu não estou falando, eu quero fazer uma distinção entre o pastor, que recebeu de Deus o chamado e a comissão para ensinar a igreja, e os irmãos que são escalados, vez ou outra, para pregar. Há um abismo que separa essas duas coisas, tá? Eu já falei aqui para alguns irmãos para que não se cobrassem demais. É lógico, é bom que haja dedicação, é bom que haja um esforço, mas que a maneira como Deus vai lidar com quem vem aqui e traz uma palavra é diferente com a maneira que Ele vai lidar comigo, que sou o pastor da igreja, tá? São coisas diferentes. Aqui tem a ver com essa questão pastoral. E o que eu vou falar aqui agora tem a ver com o ministério pastoral, com aquele que ensina. Pregar a palavra de Deus, querido, negligentemente. Não se dedicar ao estudo, não labutar para preparar uma boa mensagem, não gastar tempo pesquisando, estudando, orando, buscando o Senhor, né, a direção do Senhor, para trazer uma palavra, um alimento sólido para a igreja, saudável, né? É negligência, sabe? É negligência. E, infelizmente, querido, essa é uma realidade que a gente conhece de perto, sabe? Porque nós temos redes sociais, né? E a gente vê o tempo todo pastores que pegam o microfone da igreja para falar um monte de bobagem, um monte de besteira. É, é curioso isso, né? Eu lembro de meu professor de seminário que dizia, e ele falava isso de maneira muito indignada, de ele estar em igrejas que estavam em festa e o preletor que foi chamado para pregar na festa está ali na hora do louvor. Tem as igrejas que tem as cadeiras aqui, né? Que põe o pessoal aqui atrás e tudo. A Assembleia de Deus faz isso, as batistas faziam, hoje já não tem mais quase isso, né? Que coloca aqui uma fila de cadeira aqui, coloca aquelas pessoas importantes da igreja aqui na frente, aquela coisa toda. Aí o pastor está lá observando e o preletor, enquanto o louvor está rolando aqui na igreja, o preletor está lá na concordância bíblica, vendo textos para pregar. Ele foi chamado para pregar numa festa especial da igreja e ele chega para pregar e ele não tem a mensagem pronta. Irmãos, ele pode até pregar bem, querido, mas essa é uma atitude de negligência, sabia? Deus pode até abençoar algumas pessoas porque a obra é dele, as vidas pertencem a ele, mas o pastor que faz isso está sendo negligente e essa negligência é considerada desprezo ao Senhor, tá bom? Então, veja, os sacerdotes devem ouvir e devem propor no seu coração dar honra ao nome do Senhor dos Exércitos, ou seja, devem conduzir-se de maneira que o glorifiquem com a sua conduta. Entretanto, a honra ao nome do Senhor vai além da conduta, diz respeito também em ensinar corretamente a lei de Deus. Por isso, se os sacerdotes não agirem corretamente, de
acordo com a lei de Deus, o Senhor trará maldição sobre eles. É o que está aqui, querido. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. É necessário que o sacerdote viesse à frente, não é, e quando eu falo disso, esqueça a igreja, esqueça um templo dessa forma, tá? Não era assim que funcionava. O culto em Israel acontecia no pátio do templo, sobre um altar. Eram os animais que eram sacrificados ali e ofertados, oferecidos ao Senhor, tá? O culto. Havia ensino também, tá? Você vai pegar o livro de Esdras lá e vai ver como é que funciona mais ou menos, mas não tem essa estrutura de alguém sentado na cadeira pregando, ouvindo, nada disso, querido, tá bom? Era diferente, mas ainda assim havia a responsabilidade de ensinar e os sacerdotes não poderiam ser negligentes. Mas o pior não é só a negligência em ensinar, é ensinar errado propositalmente. Tá? Essa é a acusação que Deus vai fazer com relação a esse povo. Com relação, queridos, ao tipo de maldição que o Senhor enviará sobre os sacerdotes, aí existe aqui um debate bem interessante entre os estudiosos, tá bom? De um lado, há alguns que acreditam que as bênçãos que são amaldiçoadas aqui são aquelas proferidas pelos sacerdotes. Do outro lado, tem aqueles que acreditam que as bênçãos amaldiçoadas aqui são aquelas que se referem ao sustento do sacerdote, os dízimos, as ofertas que são trazidas ao templo, entende? Há essas duas correntes de pensamento. O nosso estudo, querido, seguirá a primeira interpretação, tá? Por isso o tema, a maldição da bênção sacerdotal, tá? Nós vamos seguir essa interpretação. Embora, veja que coisa interessante, há uma Bíblia chamada a Bíblia de Kaufmann. Ele escreveu um comentário a respeito desse texto e ele diz: se essas bênçãos se referem à retirada de privilégios e benefícios desfrutados pelos sacerdotes, ou às bênçãos, eu vou ler como está aqui, tá bom? Ou às bênçãos benfazejas concedidas pelos sacerdotes ao povo, é irrelevante isso. Por que é irrelevante? Porque todas as bênçãos seriam amaldiçoadas. Então, tanto faz você alegar uma coisa como a outra, vai dar no mesmo no final das contas. Quem segue a mesma linha de pensamento é um camarada chamado John Gill. Esse camarada é alguém muito famoso, se não me falha a memória, ele foi um dos sucessores de Spurgeon. Eu estou tentando lembrar aqui, John Gill. Ele tem um comentário a respeito da Bíblia muito conhecido. Ele diz o seguinte, comentando sobre essa questão da bênção, de Deus amaldiçoar as bênçãos do sacerdote, ele diz: seja com as quais os sacerdotes abençoaram o povo, ou com as quais eles, no caso os sacerdotes, e o povo foram abençoados. O fato é que vai haver maldição sobre a bênção. Bom, querido, eu entendo, e eu vou mostrar para vocês aqui a opinião de alguns estudiosos, que a bênção aqui, o texto diz assim: se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês uma maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Eu entendo que as bênçãos que serão amaldiçoadas aqui são as bênçãos do sacerdote, tá? A pergunta que a gente faz é: como é que ocorrerá então essa maldição de Deus sobre os sacerdotes? Primeiro, a Bíblia diz que Deus vai amaldiçoar a bênção sacerdotal. É o texto que eu li aqui agora. E aí eu vou tentar te colocar aqui a base para esse pensamento, tá bom, gente? Eu tenho no meu computador um dos maiores e mais completos comentários bíblicos a respeito do Velho Testamento. E os autores desse comentário diz que o termo para bênçãos, aqui no grego, berakot, tá? Bênçãos, não se refere às rendas dos sacerdotes, como dízimos, ofertas pelo pecado e porções dos sacrifícios, mas sim às bênçãos sacerdotais proferidas sobre o povo em nome de Deus. Tá? É o mesmo entendimento. Hernande Dias Lopes, também comentando sobre esse mesmo texto, ele diz: quando os sacerdotes levantam as mãos para abençoar,
Em vez de receber bênção, o povo recebia maldição. Eu achei, agora, eu já tinha pregado sobre isso no passado, mas tinha perdido o material e agora eu fui procurar. Eu achei um livretinho bem pequenininho chamado As Quatro Maldições, escritas por Caio Fábio lá muito atrás, 1985, sei lá, por ali, sabe? Quando o Caio Fábio era a figura mais proeminente do cristianismo brasileiro, sabe? Era a maior autoridade evangélica no Brasil, conselheiro de presidentes, de senadores, de ministros. Naquela época, que ele estava no auge da sua vida, ele escreveu esse livretinho chamado de As Quatro Maldições. É uma espécie de comentário simplificado a respeito de Malaquias, tá? Aí, querido, eu vou me ater ao que ele escreveu e eu vou ler e comentar isso, porque eu acredito, irmãos, que é de suma importância o que ele escreveu, tá bom? Não é porque o Caio Fábio hoje vive como vive que a gente vai ignorar aquilo que ele escreveu no passado. Até porque o que ele escreveu concorda com muita gente grande, tá? Muito estudioso da Bíblia. E eu sou desse mesmo pensamento, tá bom? Ele diz assim: isso é seríssimo. Ele está falando sobre a maldição da bênção sacerdotal. Isso é seríssimo. Não seria tão sério se eu tivesse escrito isto. Não seria tão sério se você tivesse lido isto num livro meu ali na esquina. Mas isto é seríssimo na medida em que quem fala é o Senhor. Eu continuo lendo. Ele diz que se o sacerdote não está vivendo com integridade na presença dele, é Caio Fábio dizendo que o Senhor diz que o sacerdote que não está vivendo com integridade na presença dele, a bênção do sacerdote sobre ti não é bênção, é maldição. Aí ele vai ilustrar. Quando o sacerdote diz que tu vais ser fértil, teu ventre vai ser cerrado. Quando ele diz que tu irás prosperar, tu irás falir. Quando ele diz que tu irás ser curado, tu irás ficar doente e irás ficar enfermo. Há algo seríssimo que deveria também nos fazer, como povo de Deus, questionar profundamente sobre onde é que nós andamos. Ele continua perguntando: de quem é que nós recebemos as bênçãos? De quem é que nós ouvimos a palavra? Onde é que nós temos, onde é que nós devemos ficar e escolher ouvir coisa séria de Deus, justa e íntegra? Caso contrário, ainda que você pensa ser bênção, ainda que aquilo que você pensa ser bênção, pode se transformar em tremenda maldição para a tua vida. Eu vou pegar isso aqui, querido, junto com aquilo que o Hernandes Lopes já disse e com o que outros autores já falaram, de maneira muito prática. Nós temos uma questão delicada aqui. O problema aqui é o sacerdote. O problema aqui é o pastor. Quando nós, é isso que eu falei que seria delicado para a igreja, porque hoje a gente tem acesso, tá aqui, ó, estou transmitindo aqui, tá ao vivo aqui no YouTube, tá? Qualquer pessoa com celular vai ter acesso a um monte de pregadores, a muitas pregações, a estudos e tudo, essa coisa toda. Há muitas pessoas que ainda ficam diante de uma televisão ouvindo um pregador orar com um copo de água ali, né, para beber depois. Há muita gente, estou falando agora de Brasil, né? Há muita gente buscando profetas, buscando pregadores famosos para que orem por eles, para que profetizem na vida dessas pessoas. E as pessoas têm dificuldade, querido, de entender o perigo que elas se submetem ao fazer isso. Às vezes o pregador, deixa eu contar para vocês algumas historinhas aqui, tá bom? Pastor amigo meu, todo mundo conhece a história, mas não vou citar nome não. Pastor amigo meu foi chamado para ajudar alguém que ele era um empresário da comunicação e recebeu uma proposta de alguns pastores que tinham saído da Mundial para construir uma igreja, entende? Para eles e fornecer a eles, esse é um empresário da comunicação, fornecer a ele televisão, rádio, internet, para que eles fizessem lá o trabalho. E eles prometeram pagar esse cidadão com o lucro
daquilo que seria produzido pela igreja. Como esse cidadão conhecia o métier, sabia como funcionava, sabia o retorno, esse camarada fazia a transmissão, ele era responsável por fazer a transmissão do Valdomiro Santiago. Então ele sabia que aquele negócio dava dinheiro. Ele aceitou, tudo bem. Construiu um mega templo lá em Belém e esses pastores assumiram o trabalho, mas esse cidadão não confiava naqueles pastores. Então ele chamou um conhecido meu, amigo meu, pastor, para ajudá-lo, entendeu? Para, de certa forma, fiscalizar tudo ali, para ver como é que estava acontecendo. E ele foi, né? Foi para lá. Esses pastores, o cara foi lá, construiu um templo gigantesco, colocou programa de televisão, programa de rádio, fez lá um site e aí inaugurou e foi aquela coisa toda. Esse pastor ficou boquiaberto porque ele nunca tinha visto aquilo de perto, né? A quantidade de dinheiro que entrava na igreja, porque você tem a televisão, você tem a rádio, você tem a internet bombardeando as pessoas o tempo todo e as pessoas vão lá e levam dinheiro, aquela coisa toda. E esses pastores começaram a se revezar entre eles ali na pregação. Um pastor estava escalado para pregar no culto da manhã e ele não chegou no horário certo. Não chegou. E aí começaram a, sabe, cadê o homem? Cadê o homem? Ligaram para o homem. Sabe aonde que o homem estava? Ele estava no motel com a prostituta. E ele saiu do motel para o púlpito da igreja. Eu estou dando um exemplo só, viu, gente? Vou parar por aqui. Estou dando um exemplo só. Agora imagine um homem desse orando e abençoando as pessoas. Você acha que aquilo que ele está falando, querido, vai abençoar as pessoas de verdade? Está aqui Deus dizendo, veja, está aqui Deus falando com os sacerdotes. Dos capítulo 1 até o 14, o profeta está falando da atitude dos sacerdotes de maneira a negligência deles com o culto. Eles eram responsáveis por pegar a oferta e avaliar se aquela oferta era adequada para ser sacrificada ao Senhor. Eles sabiam que a oferta tinha que ser um animal, tá? Um cordeiro de até 3 anos de idade, um cordeiro sem nenhum tipo de impedimento, sem mancha, sem um testículo quebrado, uma perna quebrada, não poderia ter defeito, tinha que ser perfeito. Era a regra, a lei era essa. No entanto, eles estavam oferecendo qualquer tipo de animal no altar do Senhor. Aqui no capítulo 2, nós vamos ver a partir do versículo 5, que não só eles estavam recebendo esses animais e sacrificando ao Senhor, como eles eram uma das causas do povo estar agindo assim. Por quê? Porque eles não estavam ensinando ao povo a maneira correta de cultuar o Senhor. Então, essa atitude é uma atitude de desprezo. E o Senhor está dizendo: por causa disso, eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. Sim, é possível fazer uma aplicação de que Deus vai amaldiçoar a renda deles? Nas próximas, na próxima questão que eu vou lidar aqui, isso vai aparecer, entendeu? Mas aqui eu quero me concentrar exatamente nisso. Queridos, pastor Jair me conhece. Eu tenho muita dificuldade, sempre tive, quando ele foi o meu pastor, lá na igreja que ele era pastor, eu criei problemas. Por quê? Nós estávamos num culto lá de oração, numa vigília, e o pastor disse: nós vamos orar agora com imposição de mãos. Aí escolha um irmão para orar contigo aí. Eu estou ali, aí veio uma irmãzinha com a mãozona para colocar na minha cabeça. Eu digo: aqui não, querida. Ache outro para orar. Na minha cabeça você não coloca a mão, não. Ah, criou um problema lá, entendeu? Mas por que eu não deixei? Porque eu conhecia a irmã. Eu conhecia. Queridos, você tem que ter muito cuidado, irmãos, com quem ora por ti. Você tem que ter muita cautela na hora de permitir que alguém estenda as mãos. Orar, tudo bem, pode até orar, mas essa oração com imposição de mãos, eu não, irmãos, se o cara está em pecado, meu amigo, não ore não precisa orar não, eu oro sozinho, não precisa se preocupar comigo não, tá bom? Não é uma coisa de querer parecer ser espiritual, é cautela, irmãos, é cautela. O Senhor está dizendo: eu vou amaldiçoar a bênção de vocês. Quando vocês estenderem as mãos para abençoar o povo, ao invés de bênção, eles vão receber maldição por causa da atitude de vocês, por causa do pecado de vocês. Então, hoje é muito comum, querido, é muito comum, irmãos, nós nos alimentarmos pelas redes sociais de pregação, de pregadores
que nós não conhecemos nada da vida do camarada. Às vezes o camarada está vivendo uma vida completamente desregrada, às vezes está envolvido em adultério, em prostituição. Esse é um dos motivos pelos quais eu não aceito pregador aqui no púlpito da igreja, irmãos. De fora, vocês conhecem, de fora, são muito poucos aqueles que pisam aqui, porque eu não confio, querido. Eu confio nos irmãos que eu conheço. Eu prefiro colocar minha esposa, o Lucas, a Bianca, o Júnior. Nos irmãos que eu conheço, eu não tenho problema. Mas em alguém que eu não conheço, querido, eu tenho muita dificuldade. Muita. Porque você se coloca numa situação perigosa, irmãos, quando você está recebendo de alguém que está vivendo em pecado. Irmãos, o texto é muito claro. Olha o que o Caio Fábio diz, né? É engraçado que hoje ele prega, mas olha o que ele diz. De quem é que nós recebemos bênçãos? De quem é que nós ouvimos a palavra? Meu Deus, o Caio Fábio não deveria dizer hoje, não me ouçam, porque embora ele, né, casou e tudo, mas desbundou completamente. Onde é que nós devemos ficar e escolher e ouvir coisas sérias da parte de Deus, querido? Eu digo a vocês, querido, nós precisamos ter muito cuidado a respeito de quem nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Tem que ter muito cuidado, querido. Tem acontecido muitos escândalos, muitos escândalos. Muita gente até séria, mas que se envolveu com o pecado. Ó, irmãos, a Steve Lawson, nos Estados Unidos, agora recentemente, o cara era uma das maiores autoridades no mundo todo a respeito do ensino bíblico. Mas foi descoberto que ele teve um caso com uma irmã da igreja. Eu não sei se estava tendo, ninguém nunca. Como ele foi a público e a igreja se pronunciou e removeu ele de todas as funções que ele tinha, como ele deixou tudo que tinha, todos os projetos e tudo, ficou em silêncio, ninguém falou mais sobre isso, entendeu? Mas ninguém sabe exatamente como aconteceu. O fato é que ele admitiu que ele adulterou. Olha o caso aí, queridos, de. O Caio Fábio é conhecido, mas vocês de hoje não conhecem Caio Fábio, entendeu? Não sabem quem foi o Caio Fábio no passado, mas foi uma das figuras mais proeminentes do Brasil. Caiu também em adultério. Olha lá, no Rio de Janeiro, Neil Barreto. Camarada era conhecido no Brasil todo, a igreja crescendo de vento em popa. Irmãos, é isso que assusta, né? Se bem que o caso do Neil Barreto era um caso muito antigo, tá? Aconteceu há uns anos atrás, ele escondeu isso da igreja, e quando foi agora, esse negócio veio à tona, e ele teve também que entregar à igreja, sabe? Mas a igreja vinha crescendo. E olha o prejuízo disso, querido. Olha o prejuízo disso, sabe? A igreja vinha crescendo. Como ele era uma pessoa famosa, entendeu? A igreja estava crescendo, os projetos estão tudo andando, mas ele tinha pecado escondido, não confessados. E que vieram à tona e acabaram por. Não vou dizer que destruiu a vida dele, mas, irmãos, o estrago feito na vida do pastor Nail Barreto é uma coisa que eu acho que é irrecuperável, entendeu? Irrecuperável. Ele continua pregando hoje nas redes sociais, mas caiu no ostracismo. Então a gente tem que ter cuidado, querido. Nós precisamos ter cuidado. Precisamos vigiar. Irmãos, há tantos bons pregadores. Há tantos bons pregadores. Cuidado com quem você ouve, querido. Nós vivemos num lugar onde a gente não corre esse perigo. Pelo menos eu acho que não, tá? Mas se você chegar bem aqui em Imperatriz, você vai ver um movimento estranho. Apareceu um pregador lá no Conjunto Vitória, um profeta. Todo mundo corre para lá. Quer ouvir o profeta, quer que o profeta profetize na vida dele, mas nem sabe a vida do profeta, entendeu? Nem sabe. Queridos, veja, nós não somos moralistas no sentido pejorativo da palavra, mas nós ansiamos por vida de santidade. E todo pregador deve prezar por uma vida de santidade. Irmão, subir aqui ao altar, eu não gosto de chamar isso aqui de altar, mas subir aqui ao altar, pegar o microfone para expor a palavra de Deus, querido, a gente tem que ter alguns cuidados, irmãos. E não se deixar, irmãos, não se deixar, querido, levar pela aparência das pessoas, sei lá, pelo carisma das pessoas, pela eloquência, essa coisa toda. A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. Tem que ter cuidado. Eu diria que mais importante do que a pregação é a vida moral do pregador. Cuidado com quem você ouve na internet, queridos. Cuidado, porque essa é uma mensagem que ela é feita para isso.
Eu sei, nós não deveríamos ficar à procura de pecados de pastor. Eu tenho consciência disso. Mas também nós não podemos deixar de ser cautelosos na hora de ouvir. Sabe uma coisa? Quando eu vou ler algum comentário, eu gosto de olhar a biografia de quem está escrevendo, para saber quem é, o que pensa, porque isso revela cautela. É por isso que eu tenho um conjunto de estudiosos que eu adquiro livros, essa coisa toda, para acompanhar, porque eu já conheço a trajetória. Me sinto à vontade para ouvi-los, né? Na verdade, eu prefiro ler, entendeu? Ouvir, eu gosto de ouvir política. No meu YouTube, eu gosto muito de ouvir sobre política. Mas na hora da fé cristã, eu prefiro ler do que ouvir, entende? Prefiro ler, eu gosto do livro. Para mim, é mais produtivo ler do que ouvir uma pregação. O resultado, para mim, é melhor quando eu leio, sabe? As bênçãos são maiores quando eu leio. Mas nós precisamos ter cautela, querido. Para finalizar isso aqui, deixa eu ver se vai dar tempo aqui, irmãos. Dá tempo, rapidinho, tá bom? Como é que Deus vai amaldiçoar a bênção pastoral, a bênção sacerdotal? Como é que a maldição de Deus, deu um branco aqui, como é que a maldição de Deus vem sobre o sacerdote? O texto diz que Deus vai reprovar a descendência dos sacerdotes. Olha o versículo 3, querido, só o comecinho. Eu vou ler em duas traduções. Primeiro, a Naá, que é o texto que eu estou usando como base, tá? Eis que reprovarei a sua descendência. Agora, mudando, eu mudo de tradução, vou para a NVI, que é muito parecida com a Naá, e olha a diferença do texto, irmãos. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. É Deus falando com os sacerdotes. A palavra descendência no hebraico é semente. E por causa disso, essa expressão ela pode ser interpretada de duas maneiras, tá bom? Primeiro, pode ser que as colheitas seriam fracas, fazendo os dízimos e ofertas diminuírem, percebe? Novamente, tem aquela ideia de que as bênçãos se referem ao ganho dos sacerdotes, né? Dessa forma, o sustento dos sacerdotes seria cortado. O Senhor está dizendo, eis que reprovarei a sua descendência. Teria esse significado aqui. O segundo significado tem a ver com posteridade. É a tradução da nova, da NVI. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Ou seja, eu vou destruir a sua posteridade. Eu creio que, novamente, aqui é o sentido correto do texto, querido, tá bom? Irmãos, sendo de fato, se essa é a interpretação correta, as implicações disso aqui, que eles são terríveis. Deus está dizendo aos sacerdotes que se eles não mudarem de atitude e não ensinarem corretamente a sua lei, ele, o próprio Deus, vai destruir a semente, ou seja, vai destruir a descendência dos sacerdotes. Outra maneira de interpretar isso aqui também, na mesma linha aqui, de descendência ser a posteridade, né? Diz que Deus transformaria os seus filhos, que deveriam ser uma bênção, num fardo e maldição. E isso é interessante porque a gente vai encontrar lá em Eli exatamente isso. Os filhos dos sacerdotes que estão exercendo o papel, né, a função sacerdotal, se transformaram num fardo e numa maldição na vida de Eli. Mas isso pode acontecer na vida dos pastores. Irmãos, eu temo falar sobre isso, sabia? De pastores que os filhos são um fardo, de pastores que os filhos são maldição. Mas isso é uma realidade muito comum na igreja. Muito comum, queridos. Mais do que vocês possam imaginar. Eu tenho mantido uma posição em relação à igreja desde quando nós começamos, desde quando o João estava aqui comigo, aqui com a gente aqui no começo. Meus filhos serão tratados como um garoto qualquer. Não é porque ele é filho do pastor que ele vai ser tratado diferente. Porque isso tem gerado em muitos filhos de pastores e obreiros, sabe, crises com relação à igreja, crises sérias, onde as crianças, os meninos não só abandonam a igreja, como passam a afrontar. Tem uma personagem dessa famosa, filha de uma pastora lá da Lagoinha, a Helena Tanuri, tem uma filha, meu Deus do céu, criada no Evangelho, e ela tem um podcast muito famoso, entendeu? Onde ela usa aquele espaço para, irmãos, para ridicularizar a fé cristã. Filha de obreiro. A gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado.
O texto aqui diz que Deus faria isso, se essa interpretação estiver correta, entendeu? Eu vou destruir a tua descendência, ou fazer dos filhos que deveriam ser bênção, um fardo e uma maldição na vida de vocês, que vai levar à destruição naturalmente, entendeu? Vai levar à destruição. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos. Irmãos, vida cristã é uma bênção. Alguém me perguntou assim, pastor, é fácil viver a fé cristã? Eu digo, não é fácil. É bom, mas não é fácil. E aí eu fui explicar para ele por que é bom, mas não é fácil, entendeu? E realmente, querido, andar com Deus é a melhor coisa, a melhor decisão que alguém pode fazer na sua vida. Mas andar com Deus tem as suas implicações, tem o seu preço, entende? Tem o seu preço. E nós somos chamados para viver, querido. E aqui eu já não falo mais só do pastor. Nós, como igreja, somos chamados para viver, porque essa palavra aqui, direcionada para os sacerdotes, ela vai depois, vocês vão perceber, Deus vai trazer para esse mesmo balaio aqui o povo como um todo, entendeu? Porque, de certa forma, querido, se os princípios são quebrados, irmãos, é aquela questão, é uma palavra específica para sacerdote, mas existem aqui alguns princípios interessantes. E mesmo que eu aplicasse só ao sacerdote, trazendo para a nossa realidade de hoje, aplicando isso ao pastor de uma igreja, mesmo que você não tenha nada a ver com o pastor, o fato de você estar debaixo da autoridade daquele pastor, o fato de você receber dele todo o alimento para a sua alma, coloca você numa posição muito perigosa, extremamente perigosa. É o que Caio Fábio diz. Quem é que você está ouvindo? De onde é que você está recebendo alimento para a tua alma? Quem é que ora por você? Quem é que ora por você? São coisas que a gente precisa ter em mente, que a gente deve ser cauteloso, que a gente deve considerar. Eu repito a vocês, querido, cuidado com quem você ouve na internet. Irmãos, cuidado com isso. Não saia ouvindo qualquer um falando um monte de coisa por aí. Você não conhece a vida daquela pessoa. Você não pode se colocar debaixo da autoridade de qualquer pessoa. Eu finalizo esse texto. Eu sei, querido, que falar sobre autoridade nesse sentido é um pouco delicado. Falta um pouco de mais, mais embasamento bíblico, mas eu posso falar de experiências também, sabe? Há algum embasamento? Eu estou citando aqui um texto que dá um certo embasamento, mas eu acho que só um texto não é suficiente para estar embasando essas coisas. Mas há experiências interessantes. Eu finalizo contando a história de um pastor que até jubilou, tem um tempo já que jubilou, o pastor Pessoa, lá da Igreja Batista Lírio dos Vales, lá em Imperatriz. Um senhor de idade, um senhor que aprendeu a ler com a Bíblia para poder pregar. E ele começou uma igreja lá na Imperatriz, lá no depois do Santa Rita, deu um branco aqui no nome do bairro lá. E ele tinha lá entre as ovelhas, uma igreja até grande, na verdade, ele tinha entre as ovelhas uma ovelhinha muito trabalhosa mesmo. E o pastor Pessoa é um senhor de idade, muito paciente, mas um dia ele cansou daquela irmã e ele chegou para ela e disse: Irmã, a questão é a seguinte: a partir de hoje eu retiro de sobre você a minha bênção. Você não tem mais proteção da minha parte, não tem mais bênção da minha parte. Quem conta isso é o pastor Jair. Queridos, pode parecer loucura, pode parecer besteira, mas a vida daquela irmã começou a desandar de uma forma assim, quase que sobrenatural, entende? Porque, quer queira, quer não, é importante essa questão da proteção, da bênção que você tem do seu pastor, entendeu? Eu não faço, eu não advogo essas coisas, dificilmente eu falo sobre isso, é porque o nosso texto pede um pouco para a gente falar sobre essa questão, tá? É importante essa questão da proteção espiritual. Eu não gosto de chamar, há um termo que o pessoal chama, eu não gosto, eu acho que isso, quando a gente usa o termo, você desconfigura um pouco da questão, que é a cobertura espiritual, que foi muito usada no período das igrejas em célula, e que hoje é um termo muito pejorativo, então eu não gosto. Mas sim, existe um tipo de proteção que você recebe no ministério onde você está inserido, entendeu? Está inserido. E o pastor, por causa da atitude daquela irmã, cansou mesmo. Ele disse: Irmã, sinto muito. A partir de hoje, eu retiro a minha bênção sobre a sua vida. Se você quiser procurar uma outra igreja, um outro pastor, você fica à vontade. Ela permaneceu na igreja, mas ela começou a lidar com problemas que a única explicação é que ele é sobrenatural. Aconteceu alguma coisa.
ela tinha realmente alguma proteção. Eu não sei explicar essas coisas, querido, por isso que eu quase não falo sobre isso. Eu não consigo muitos textos para. Alguém já disse que para você criar uma doutrina, você precisa de muito embasamento bíblico. Então, eu não acho que isso seja uma doutrina. Mas eu acho que é inteligente a gente adotar isso como princípio. Por isso que eu preciso ter muito cuidado com quem ou de quem eu me alimento, de onde eu estou recebendo alimento para minha alma. Porque às vezes você está aqui na igreja, recebendo alimento aqui, mas também está se alimentando fora, tá? E você não sabe se aqueles de quem você está recebendo são homens de Deus que estão vivendo realmente o Evangelho. E o fato de eles não estarem terá sim algum efeito sobre a sua vida. É algo delicado, eu reconheço. É algo que a gente não tem tanto embasamento, mas há embasamento, só não é suficiente para tornar isso uma doutrina. Há embasamento e que a gente deve ficar atento, querido. Essa é uma palavra de alerta mesmo. Cuidado, tá bom? Cuidado. Eu indico, irmãos, eu indico a vocês, Hernando Dias Lopes, eu indico a vocês, Nicodemos, eu indico a vocês até mesmo Luciano Subirá. Eu tenho muitas divergências com relação à questão do Espírito Santo com Luciano Subirá, mas é um excelente pregador, entendeu? Que agora se envolveu com algumas questões que tiraram um pouco do brilho que ele tinha em Deus, sabe? Porque ele é o pastor responsável, é o pastor da igreja lá nos Estados Unidos, né, onde a Heloísa Rosa congregava com o marido, e aí acho que você deve ter ficado sabendo disso, né? O marido da Heloísa Rosa abusou de uma criança, né? A mulher era amiga da família, era da mesma igreja. A mulher recorreu à igreja, recorreu ao Luciano Subirá, recorreu a alguns pastores famosos aqui no Brasil. E esses pastores ignoraram essa mulher, entendeu? É um negócio, um escândalo, na verdade, aí, que, de certa forma, afetou o ministério. Irineu Grobert, que é o pai do marido da Heloísa Rosa, o próprio Luciano Subirá. Há um pregador muito conhecido, deixa eu tentar lembrar o nome dele aqui, no Brasil também, da mesmo grupo. Isso, Luiz Hermínio, bem lembrado, entendeu? Todos eles estão envolvidos. A mulher denunciou eles porque pediu ajuda, eles falaram que ia ajudar e depois viraram as costas para ela. Então, a gente tem que ter um cuidado, entendeu? Eu já faço hoje assim, né? Eu até indico ainda o Luciano Subirá, mas com alguma ressalva hoje por causa dessa situação. Não é que ele esteja envolvido direto, né? Mas ele não fez nada, ele simplesmente silenciou em relação ao que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, a gente tem que ter cautela, irmãos. Tem que ter cautela, tá bom? Com essas coisas.